Graça e paz, meus irmãos. Estou feliz por essa palavra de oportunidade me dada pelo nosso querido pastor Luiz Paulo. Retornei, né? Já praticamente fazem 2 semanas que eu retornei lá da missão de Boa Vista, da Operação Acolhida. E na sexta-feira passada tive a oportunidade, juntamente com o pastor Luiz Paulo, participar de uma reunião virtual com os pastores do distrito. Estou retornando, né? Me sentindo um pouquinho assim, peixe fora d'água, mas estamos voltando aí, se Deus quiser, as nossas atividades. Ainda me encontro licenciado e em breve devo encaminhar a documentação me apresentando formalmente ao bispo, mas por enquanto a gente vai ficando ancorado em Jardim Oceânico, amém? Vamos continuar aí junto com os irmãos, junto com o pastor Luiz Paulo, pastor Butino, apoiando aquilo que a gente puder estar ajudando aí a caminhada da igreja, principalmente nesse momento tão difícil, né? Não só para a sociedade brasileira, mas para o mundo todo, diante aí dessa pandemia, dessa crise, né? Então eu queria compartilhar uma palavra com vocês, a nossa reflexão, nosso culto matinal de quinta-feira. E essa palavra, desde que o pastor Luiz Paulo falou comigo, Deus me tocou para a gente estar falando sobre obediência e direção. Então, se você quiser acompanhar a sua Bíblia, Hebreus 13, capítulo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos estar diante de Ti com o nosso coração quebrantado, que Teu Espírito Santo nessa manhã dessa quinta-feira, venha estar falando com cada um de nós, edificando, exortando e consolando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, nesses tempos de crise, nesses tempos de pandemia, a gente sabe que o assunto agora é só esse, né? E eu identifiquei nesse período 3 eixos de informação e desinformação. Esses 3 eixos têm bombardeado o povo de Deus e também a sociedade brasileira. Mas como essa palavra é uma palavra direcionada aos nossos irmãos da Igreja Metodista em Jardim Oceânico, a gente sabe que depois que a gente posta alguma coisa na rede social, a gente perde totalmente o controle. Mas essa palavra é uma palavra direcionada à nossa comunidade de fé. Então eu estou falando isso, né, porque nós estamos vivendo aí o tempo das fake news, da desinformação. E quando a gente fala de desinformação, não é uma mentira escrachada, é uma mentira que às vezes vem agarrado com alguma verdade, e às vezes essa mentira, esse exagero, essa desinformação, ela vai minando, vai sendo inserida dentro de um contexto, dentro de uma realidade, dentro de uma comunidade, e isso às vezes pode gerar medo, pânico, desinformação. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Então eu identifiquei 3 eixos que têm bombardeado a nossa comunidade nesses tempos. O primeiro deles, né, é o que nós falamos, a questão da pandemia, né?
do coronavírus, nós diariamente temos sido bombardeados de informação acerca disso. Nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Às vezes nós vemos divergência também nas mídias, e nós vemos aí esse cenário em que todo dia nós temos recebido informações corretas e informações também que não são corretas, que pode levar a equívocos. E nós percebemos também, irmãos, que uma outra situação, um outro eixo, é o eixo político e econômico. Né? A gente tem percebido aí, a gente não precisa ser nenhum cientista político, né? Nós temos até um cientista político da nossa igreja, nosso mestre, nosso professor Livingston, mas no cenário político nós vemos também muitas disputa de poder, né? O horizonte político não traz boas perspectivas, né? Nós estamos vendo aí um cenário, às vezes vemos situações querendo desestabilizar o governo, às vezes o STF contra o executivo contra a Câmara, o Senado. Eu não quero levantar nenhuma bandeira política aqui nesse momento. Eu tenho minha posição política, mas o foco aqui não é esse, porque nós queremos tratar sobre espiritualidade cristã. Então a gente precisa tomar muito cuidado também com essas desinformações no cenário político. Às vezes pessoas fazendo aí, né, denigrindo a imagem de pessoas, e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente posta ou quando a gente vai retransmitir, repassar alguma informação de alguma pessoa sobre alguém. Temos que tomar cuidado, porque às vezes nós podemos estar endossando aí uma contra-informação, uma desinformação, e gerando aí danos para aquela pessoa, para a identidade daquela pessoa, às vezes algo que a pessoa não cometeu, mas a gente está ali endossando aquela mentira, endossando aquela farsa. Então, cenário político é complicado, né? Juntamente com o cenário político, também o cenário econômico. A gente também não precisa ser um especialista em economia para a gente saber dos prejuízos que essa crise está gerando na economia, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Eu li uma informação que os prejuízos, eles chegam aí a cifra de 60 trilhões de prejuízo no mundo inteiro devido a essa pandemia. Então o cenário não é um cenário promissor, né? Então nós também precisamos tomar cuidado com essas informações que são passadas para a gente na rede social. O terceiro eixo de informação, que agora é a praia dos pastores, né, é no campo teológico. Né? Nesse momento de crise, surgem os profetas do caos. Os profetas do caos, eles estão nas redes sociais, também às vezes produzindo desinformação, produzindo doutrinas que às vezes, em vez de edificar, em vez de consolar o povo de Deus, está colocando o povo de Deus mais desesperado, com medo, perdendo as esperanças, do que uma palavra de consolo. Jesus falou, palavra do Senhor, consolai o meu povo. Então nós como igreja precisamos ter uma palavra de consolo, uma palavra de esperança nesse momento. A gente precisa discernir esse momento. Então, meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado com os profetas do caos. É gente trazendo revelação, trazendo interpretação
profecias diz respeito ao fim dos tempos, que o arrebatamento está vindo, que tem gente às vezes que começa até citar datas, meses. Então precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos, nesses tempos nebulosos, a igreja precisa buscar o discernimento espiritual. E aí é muito importante que nós confiemos nos nossos líderes locais. Você tem pastor, meu irmão, você tem pastores. Então procure o seu pastor. Vamos seguir uma linha doutrinária, que não nos leve ao fanatismo, ao extremismo, ao desespero, à ansiedade, ao pânico, à fuga, né? Porque quando começa a vir um caos, Jesus está vindo, temos que sair desse mundo. Então vamos ter discernimento. Sabemos que a escatologia é uma realidade, né? Mateus 24, Jesus fala guerras e temores de guerra. Jesus orienta ao povo, fala dos princípios de dores. Então, é claro que tudo isso é bíblico, mas nós precisamos tomar cuidado com o pânico, com as teologias atravessadas. O livro de Apocalipse, né? É um livro que nós precisamos ter muito cuidado ao interpretar o livro de Apocalipse. Uns acham que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outros já acham, né, que a igreja será arrebatada na tribulação. A Bíblia também diz que nós precisamos, como povo de Deus, estar preparados para as várias circunstâncias que nós podemos enfrentar no mundo. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia fala lá de tempos de fartura, tempos de escassez, né? Faraó sonhou lá com 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. José do Egito soube discernir aquele sonho. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos, vigilantes. E aí é importante que a gente busque seguir uma linha doutrinária, né? Nós somos o povo metodista e nós temos canais, né, doutrinários, temos linhas doutrinárias que podem, nesse momento, dar um norte para a gente, né? Nós temos aí os pastores, nós temos aí o nosso bispo, temos o colégio episcopal, temos os nossos professores da escola dominical. Então é importante, é muito importante que a gente busque aí esse discernimento espiritual nesse tempo e que nós confiemos na nossa liderança, né? Então, às vezes, um pastor, né, que aparece lá na rede social, no WhatsApp, você sabe quem é esse pastor? Às vezes até políticos que aparecem falando em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Vamos voltar para o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, quando nós temos um pastor próximo da gente, que a gente conhece, que a gente sabe o testemunho desse irmão, que a gente pode confiar, que a gente pode confidenciar alguma coisa para ele, então a comunidade de fé, a igreja local, é um lugar de nós estabelecermos um relacionamento de confiança, um relacionamento de confiabilidade. Então, às vezes a gente não sabe, aquele camarada que está ali na rede social, o que ele está falando, às vezes são doutrinas que parecem ser verdadeiras, mas nem sempre reflete a doutrina verdadeira. Então tome cuidado com isso. Eu não estou dizendo que você não deva assistir, né? Às vezes isso é inevitável, é inevitável. Hoje nós somos bombardeados, né, de informação, é inevitável a gente
receber essas postagens, esses vídeos e áudios. Mas a minha recomendação é que, se você queira compartilhar isso, né, é recomendação. Aqui a gente não pode proibir nada a ninguém, mas que você compartilhe individualmente com o irmão. Ou se você recebeu uma mensagem e ficou na dúvida, consulte o seu pastor, consulte o professor da escola dominical. Vamos estabelecer nesse tempo uma relação de afinidade, de confiabilidade, de intercessão mútua. Então não vamos deixar esfriar a brasa, não vamos deixar, né, que a gente venha se dispersar. Então vamos usar os grupos sociais da igreja para que a gente possa aumentar cada vez mais as nossas convicções, né? Se é necessário a gente discutir algum assunto, pastor, onde é que a gente está nessa situação escatologicamente falando? É claro que isso às vezes é complexo, mas nós procuraremos o que? Dar uma linha de ação. E a gente também, né, nem sempre nós sabemos tudo, mas atrás de mim aqui, não sei se vocês estão vendo, né, tem os livros, a gente vai consultar, a gente vai pesquisar, a gente vai procurar dar uma direção, uma orientação baseada principalmente na palavra de Deus, para que nesses tempos a gente não fique perdido. Olha o que Jesus falou aqui. Eu já vou encerrar para não ficar muito longa essa mensagem, né? Eu estou aqui no meu bunker, né? Primeira vez que eu estou preparando essa mensagem aqui para vocês. Mas em Mateus capítulo 9, versículo 36, olha o que Jesus diz. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus se compadeceu das multidões, né, que estavam aflitas e exaustas. O que está acontecendo hoje na nossa sociedade? As pessoas estão aflitas e exaustas, né, como ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, temos que nesse tempo nós precisamos estar atentos, vigilantes, né? E assim, para finalizar ainda a nossa palavra, eu queria ainda compartilhar 1 Timóteo. Deixa eu achar aqui a Bíblia aqui que eu separei. 1 Timóteo, capítulo 2. Está aqui. Separei várias Bíblias aqui para não perder tempo. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então é tempo de a gente também estar orando pelas nossas autoridades constituídas. A Presidência da República, o Senado Federal, a Câmara Federal, o STF, os governantes. Eles precisam se entender. A gente sabe que o negócio está meio truncado, a comunicação não está batendo muito, mas nós precisamos orar para que nós tenhamos paz e a gente possa pregar a palavra de Deus, para que vidas sejam salvas, para que os nossos, haja governabilidade no nosso país. E sobre escatologia, eu queria deixar ainda aqui para vocês Apocalipse 6. Eu não vou me aprofundar porque realmente é complexo, né? Mas diz assim, capítulo 6, versículo 5 e 6. Não, somente o versículo 6 para encurtar aqui a palavra. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres vivendo, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Não danifiques o azeite e o vinho. Olha que
Eu acabei de ler um texto que fala de juízo, mas Deus está falando assim: não danifiques o azeite e o vinho. O azeite representa a unção do Espírito Santo de Deus. E nessa terra existem muitos homens e mulheres que têm o azeite, que têm o Espírito Santo de Deus. E esses o maligno não pode tocar. Aqueles que são selados pelo Espírito. E não danifiques também o que? O vinho. Jesus é a videira verdadeira. O vinho é fruto da videira. Então, meu irmão, nessa semana que nós estamos aproximando da Páscoa, da Sexta-feira da Paixão, é o momento que nós relembramos aí no nosso calendário litúrgico a morte sacrificial de Jesus. Também celebramos a sua poderosa ressurreição. Que nós possamos, diante de tudo isso, não perder a nossa esperança, mas crermos firmemente que Deus está no controle da história do mundo, no controle dos eventos proféticos que estão se descortinando diante de nós. Que nós possamos ter certeza que Deus está no controle, Ele está guardando o seu povo, guardando a sua igreja. Então que a gente possa manter firme a nossa fé, manter firme aí o nosso propósito e estarmos unidos nesse momento, mesmo que fisicamente a gente, por restrições de saúde, sabemos que esse vírus ele tem um poder de contágio muito alto. A faixa etária da nossa igreja, a média de faixa etária é alta, a gente precisa tomar cuidado, cuidar um dos outros, mas a igreja sou eu e você. Então nós podemos estar orando, podemos estar ligando um para o outro, mandando a mensagem de edificação um para o outro, orando em horários específicos, né? Então que Deus esteja abençoando a nossa igreja, abençoando o pastor Luiz Paulo, abençoando o pastor Rodrigo Botino, abençoando a nossa liderança, a nossa clã e toda a membresia da nossa igreja, para que possamos sair fortes, edificados, atravessando aí esse vale em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por essa palavra, que teu Espírito Santo possa verdadeiramente nos direcionar nesses tempos difíceis. Abençoa teu servo pastor Luiz Paulo, teu servo pastor Rodrigo Botino, toda a tua igreja, o nosso bispo, Senhor, que também está de frente aqui na primeira região eclesiástica, diante de todas essas demandas, ó Pai, na área eclesiológica, teológica, na área também política, na área econômica, que o Senhor venha estar guardando e abençoando o teu povo. Nós oramos pelas autoridades, as autoridades a nível federal, a nível estadual e municipal, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Pai, e que o Senhor esteja abençoando a tua igreja poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs poderosamente. Um grande abraço em todos, em nome de Jesus.